Fala, meu querido aluno, fala, minha querida aluna, tudo bem? Como é que você está? Seja muito bem-vindo, eu sou o professor Newton Matos e hoje eu sou o seu professor de Direito Constitucional. O nosso tema está ligado à privacidade. Então, eu vou te dar uma parte teórica sobre o estudo da privacidade e nós vamos resolver algumas questões. Para ser mais rápido, já que nós também teremos a parte teórica, eu coloquei algumas questões de certo e errado, só para vocês se habituando aí com essa matéria, seja o direito constitucional ou, mais precisamente, caso você já tenha uma caminhada, a privacidade, onde nós analisaremos a questão do sigilo. Mas vamos começar com a privacidade como um todo. De antemão, já gostaria que você deixasse aí para mim um feedback de áudio e um feedback de vídeo. Caso a galera da técnica esteja monitorando a live, eles podem tentar ajustar para que você tenha uma aula com muito mais qualidade. Então, não tem muito para onde correr. Aula de Direito Constitucional. Começaremos aí falando sobre privacidade, ok? Newton, é verdade que eu tenho em vários incisos uma menção à privacidade dentro aí do artigo 5º da Constituição, menções explícitas e menções implícitas, viu? Porém, hoje nós vamos trabalhar principalmente com 3 incisos. Newton, que incisos são esses? Vou apresentar aí para você. Primeiro, o inciso 10. Então, vem comigo, eu quero que você conheça. O que é que nós temos aí? São invioláveis. Newton, essas inviolabilidades que serão apresentadas são absolutas? Não. As inviolabilidades não são absolutas, ou seja, em algumas situações haverá uma flexibilização e essas inviolabilidades poderão ser afastadas, o que não quer dizer que isso seja regra. Só quando há uma extrema necessidade baseada em uma série de critérios é que essa proteção será flexibilizada. Então, o que é que você tem? São invioláveis a intimidade, a vida privada. Antes de continuar a leitura, eu já quero que você tenha um cuidado. Intimidade é uma coisa, vida privada é outra. Os dois não são sinônimos. Os dois aí, as duas palavras, os dois conceitos, não são sinônimos, ok? Newton, qual é a diferença? A intimidade é a esfera mais protegida da tua vida privada. A intimidade é a esfera mais protegida da tua vida privada. Pode ser que você não queira falar um pouco da sua vida publicamente, beleza? Agora pode ser que você tenha um segredo, esse segredo possa gerar um grande prejuízo ou constrangimento, e esse aí você não fala nem para quem é mais chegado. Pois é, essa é a grande diferença entre intimidade e vida privada. Intimidade é a esfera mais protegida da tua vida privada. Então imagina que tua vida privada é um círculo, a esfera mais protegida dentro desse círculo seria a tua intimidade. E nós temos também aí honra, honra e a imagem, ok? Aqui eu posso usar o termo honra 2 vezes. Eu posso me referir à honra que está sendo citada como honra subjetiva. E eu posso me referir à imagem como honra objetiva. Então, honra subjetiva, autoestima, o âmago do seu ser. Honra objetiva, a sua imagem, a sua reputação. Então, o que é que eu estou protegendo aqui dentro da sua privacidade? Eu estou protegendo a tua vida privada, a esfera mais protegida dessa vida privada, que é a intimidade. Eu estou protegendo a tua reputação, a tua imagem, e eu estou protegendo também a tua autoestima, o teu ser, o âmago do teu ser. É isso que está sendo protegido pelo inciso 10, beleza? São invioláveis a intimidade e a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Então, Newton, isso quer dizer que são pessoas físicas e jurídicas, elas têm essa proteção. Obviamente que as pessoas jurídicas, elas não terão nenhuma proteção à sua autoestima, mas terão uma proteção à sua imagem, terão uma proteção à sua reputação, beleza? Assegurando o direito à indenização, ou seja, um ressarcimento financeiro pelo dano, seja ele material, geralmente o dano material é o dano financeiro, né? Ou moral, aquele que afeta a tua autoestima e muitas vezes também utilizado para se referir àquele que afeta a tua reputação perante a sociedade, ok? Então, Newton, dano material ou moral, mas interessante, não é? Porque protegeu a imagem, mas não está me dando indenização por dano à imagem.
Isso quer dizer que a imagem ela está sendo menos protegida? Não. Eu até entendo que a imagem está sendo mais protegida. Por quê? Para que haja uma indenização por conta de questões materiais, você tem que ter tido um dano. Para que haja uma indenização por conta de questões morais, você tem que ter tido um dano. Mas quando a sua imagem ela simplesmente é utilizada, sequer causando dano a você, você tem direito à indenização. Somente a utilização indevida já gera o direito à indenização. Então, a imagem está protegida, a imagem mal utilizada ou utilizada sem o seu consentimento também ensejará em pagamento de indenização, independente de haver dano ou não. Então, se porventura eu pego uma foto sua mais bonita que você tem, melhoro essa foto, enalteço sua beleza, sua inteligência, mesmo assim, sem o seu consentimento, você pode exigir de mim uma indenização pelo uso indevido, principalmente se esse uso da sua imagem tiver fins comerciais. Inclusive, eu protejo tanto a imagem retrato, a imagem fidedigna, quanto aquela imagem esboço, por meio de charges ou até mesmo descrições que permitem o teu fácil reconhecimento. Então, efetivamente, outra coisa, é sempre bom você lembrar que tem alguns julgados aqui que são interessantes, como é o caso, por exemplo, da questão ligada às biografias não autorizadas. As biografias não autorizadas, para muitos, romperiam com essa inviolabilidade do direito à intimidade e à vida privada. O STF reconhece que as biografias não autorizadas, aquelas que contam a vida de artistas, mas esses artistas não autorizaram que esses escritores falassem sobre sua vida, sobre a vida dos próprios artistas, as biografias não autorizadas, elas são permitidas, certo? Por quê? Porque no Brasil se veda a censura e a não permissão seria aí ligada à questão da censura. Porém, os autores, eles arcam com todas as consequências que, porventura, a produção dessa obra venha a acarretar. Nilton, determinado autor falou do personagem do artista tal e atribuiu a esse artista tal, certo, uma falsa conduta criminosa. Pois é, né? O autor vai responder não só pela questão penal com o crime de calúnia, como também vai responder ali civilmente para a questão do pagamento da indenização pelo dano causado, tanto materialmente, imagina que esse artista aí, que teve a falsa imputação sobre si, ele perdeu contratos, quanto moralmente, era uma conduta criminosa muito ruim, repudiada pela sociedade, e ele acabou tendo todo um trabalho ali psicológico para poder se reerguer depois dessa acusação. Então, esse inciso 10, bem rápido, né? O mais rápido possível, que eu quero chegar aqui aos 10, 15 minutos de vídeo, já iniciando as questões. Aos 10 não, mas aos 15, 20 minutos de vídeo, já iniciando as questões, beleza? Aí vamos lá. Vamos para o inciso 11, né? Esse inciso 11 ele é muito cobrado em concursos para a área de segurança. Então, de vez em quando, você vai assistir uma aula sobre esse tema e você tem aí o inciso 11 sendo bastante apurado pelos professores. É porque ele é muito cobrado na aula de segurança, para concursos da área de segurança. Então, vamos lá. A casa. Uma coisa que eu quero que você saiba, aliás, duas coisas. Casa tem sentido penal. Você vai encontrar o conceito de casa lá no artigo 150, se eu não me engano, do Código Penal. Eu acho que é o 150, parágrafo 4º do Código Penal. Aí você vai encontrar aí o conceito de casa, beleza? Em regra, você não adentra a casa de ninguém, a não ser que haja o consentimento do morador, certo? A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar, em regra, você não adentra a casa de ninguém sem o consentimento do morador. Então, vamos lá, vamos ampliar. Vamos ampliar essa regra. Qual é a regra? Adentrar a casa de uma pessoa somente com o consentimento e, se porventura, essa pessoa morar nessa casa. Lembrando, casa é um conceito penal. Está lá no artigo 150, parágrafo 4º do Código Penal. E casa é um conceito amplo, certo? Envolve, inclusive, o seu local de trabalho, quando esse local não é de livre acesso ao público. Envolve qualquer compartimento cômodo habitado. Envolve uma
acomodação, né, um compartimento habitado de uma acomodação coletiva, de uma habitação coletiva. Então, casa é um conceito penal e um conceito amplo, viu? Então, Nilton, quer dizer que o escritório do advogado pode ser considerado casa? Pode. Quer dizer que o escritório do contador pode ser considerado casa? Pode. Quer dizer que o quarto de hotel, o quarto de motel podem ser considerados casas? Pode. Quer dizer que a divergência sobre algumas situações, certo, em que se acha que é domicílio e talvez não seja, por exemplo, a bulé de caminhão, para alguns autores é considerada casa, para outros não. Existem muitas situações envolvendo essa temática, né, essa questão da inviolabilidade do domicílio. Porém, o que é que eu quero nesse momento? Que você saiba que casa é um conceito penal e amplo e que você saiba que a regra para adentrar a casa de alguém é o consentimento do morador. Não confunda morador com proprietário. Morador é uma coisa, proprietário é outra. Beleza? Morador é quem pode dar o consentimento. Proprietário não poderá dar o consentimento, a não ser que ele more na casa e não por ser proprietário, mas por ser morador. Ok? Salvo, aí eu tenho as exceções, né? Quando eu posso entrar na casa de alguém, certo? Sem que o morador me consinta. Aí eu tenho o famoso FDP, que é o flagrante delito, o desastre e a prestação de socorro. FDP, não esqueça, certo? Adentrar sem consentimento começa com FDP, flagrante delito, desastre, prestação de socorro, ok? Eu posso adentrar mesmo sem consentimento do morador a qualquer hora do dia. Quando eu digo a qualquer hora do dia, significa que eu posso adentrar de dia ou de noite. Então, quando eu uso a expressão a qualquer hora do dia, de dia ou de noite. Então, diuturnamente, tanto de dia quanto de noite, eu posso adentrar sem o consentimento do morador nessas situações: flagrante delito, desastre ou prestação de socorro. Beleza? Agora, há uma situação que só permite que eu adentre sem o consentimento do morador se for durante o dia. Aí os conceitos de dia são variados. Eu tenho pelo menos 3 conceitos de dia: de 6 às 18, da aurora ao crepúsculo, das 21 às 5, ou das 5 às 21, né? Justamente o contrário. Então vamos lá de novo. Das 6 às 18, certo? Que é o chamado conceito cronológico. Da aurora, que é o nascer do sol ao crepúsculo, e das 21 horas até as 5 horas da manhã, certo? São 3 conceitos de dia. Creio eu que a prova não vai adentrar esses conceitos e ela te diga 5 horas do dia, 18 horas da noite, certo? A prova ela pode usar os termos dia e noite aí para poder facilitar a sua vida. Newton, se for durante o dia, eu ainda tenho uma prerrogativa a mais que me permite adentrar sem o consentimento do morador, que é a determinação judicial. Determinação judicial, ou seja, para cumprir um mandado de prisão, para cumprir um mandado de busca e apreensão. Então, eu poderia adentrar a qualquer hora do dia? Não. Qualquer hora do dia faz referência a dia ou noite. Você poderá durante o dia. Durante o dia. Aí, dependendo do critério, de 6 às 18, da aurora ao crepúsculo, ou então de 5 às 21. De 5 às 21. Beleza? Então, Newton, só para reforçar aí esses conceitos de dia, né? Você tem de 6 às 18, da aurora ao crepúsculo e de 5 da manhã às 21 horas. Esse é o dia. E o oposto, Newton, seria a noite, né? Aí seria o quê? De 18 às 6, do crepúsculo à aurora e das 21 às 5. Aí seria o conceito de noite, beleza? Com relação a isso, então, uma revisão bem rápida. Newton, o que é inviolável aqui? Tanto que está no inciso 10, quanto que está no inciso 11. Aí eu tenho intimidade, vida privada, honra subjetiva, honra objetiva. Além do que? Da casa. Tranquilo com relação a isso? A violação da intimidade, vida privada, honra e imagem pode gerar o quê? Indenização.
será necessário dano material ou dano moral, e no caso da imagem, basta o uso indevido. A casa é asilo inviolável do indivíduo, qual é a regra? Só adentrar com o consentimento do morador. Quais são as exceções durante o dia ou noite? Flagrante delito, desastre, prestação de socorro, qualquer hora do dia. Agora, Newton, durante o dia, por meio de determinação judicial. Então, durante o dia, eu tenho 4 possibilidades: flagrante, desastre, prestação de socorro ou por determinação judicial. Agora, durante a noite, Newton, aí eu só tenho 3 possibilidades: flagrante delito, desastre e prestação de socorro. Newton, o que seria noite? Das 18 horas às 6, e o que seria dia? Das 6 às 18. O que seria noite? Do crepúsculo à aurora, e o que seria dia? Da aurora ao crepúsculo. O que seria noite? Das 21 às 5, e o que seria dia? Das 5 às 21. Beleza? Eu tenho aí 3 conceitos. E por fim, o tema principal da nossa aula, algo que também é inviolável, que é o sigilo. Nesse caso aqui, dentro do inciso 12, eu estou me referindo ao sigilo das comunicações. Aí eu te dou aqui 4 tipos de comunicações, só que eu dou ênfase, certo? No 4º tipo. Newton, quais são os tipos? Tipo número 1, comunicação por meio de correspondência. Tipo número 2, comunicação por meio de telegramas, certo? Tipo número 3, a comunicação, talvez a mais utilizada, por meio de dados, e-mail, WhatsApp, Instagram, Facebook, Orkut, né? Caso você induz o seu Orkut, nem existe mais, ok? E tipo número 4, das comunicações telefônicas. Tranquilo com relação a isso? Por favor, tome cuidado. Vou pegar a caneta aqui. Tome cuidado, por favor, quando o assunto são as comunicações telefônicas. Quando o assunto são as comunicações telefônicas. Porque as ressalvas que você encontrará na Constituição, ok? Na Constituição, elas dizem respeito às comunicações telefônicas. Newton, as únicas ressalvas, os únicos pormenores, as únicas características sobre comunicações telefônicas serão encontradas na Constituição? Não. Eu aconselho, caso você queira, certo? Que você dê uma olhadinha na Lei 9296, que é uma lei que versa diretamente sobre uma questão específica, sobre as interceptações telefônicas. Mas vem para cá. Newton, apaga tudo, por favor. Então quer dizer que agora nós temos mais coisas que são invioláveis. Mais coisas que são invioláveis. Intimidade, vida privada, honra, imagem, casa, comunicação por meio de correspondência, comunicações telegráficas, comunicações por meio de dados e comunicações telefônicas. Beleza? Assim como no inciso 11, que nós trabalhamos as ressalvas, certo? No inciso 12, nós também temos uma ressalva. Ressalva feita às comunicações telefônicas, citado aqui de último caso, porque foi o 4º tipo de comunicação citado, ok? Newton, quando é que eu vou poder, certo, violar essas comunicações telefônicas? Primeiro, deixa eu tentar aqui te explicar. Cuidado, né? O que é que nós vamos trabalhar aqui? Nós vamos trabalhar quando A e B conversam, ele está sendo monitorado, ouvido, gravado por C, sem que A e B saibam que estão sendo monitorados, ouvidos, gravados, ok? Então eu estou conversando com você. Eu, Newton, estou conversando com você, ok? Eu estou gravando nossa ligação. Cuidado, essa ligação pode ser usada como prova, dependendo da finalidade. Por quê? Porque você pode alegar que eu, ao utilizar essa ligação, eu estou expondo a sua intimidade, eu estou expondo sua vida privada. Então são direitos que podem colidir. São direitos que podem colidir. Agora, se eu, Newton, estou conversando com você e você já é servidor público, aí você não vai poder usar da prerrogativa da sua intimidade caso você esteja a serviço da administração pública, porque a administração pública é regida pelo princípio expresso da publicidade.
Ok? Então, eu estou conversando com você e estou gravando. Eu estou conversando com você e permiti que você nos gravasse, ou seja, em qualquer das situações que um dos interlocutores ele grave ou saiba que está sendo gravado, aí já vai afastar o exemplo que eu vou dar agora. O exemplo que eu vou dar, naquilo que eu vou me construir, diz respeito a quê? Diz respeito ao fato de nós estarmos conversando, eu e você e outra pessoa, e você e mais algumas pessoas, e nós estamos sendo monitorados sem o nosso conhecimento. Aí é necessário o quê, Newton, por favor? Aí é necessário, certo? Uma ordem judicial. Aqui eu tenho uma reserva jurisdicional qualificada, porque eu vou precisar, certo? Primeiro, que seja o Poder Judiciário e segundo, que o Poder Judiciário ele seja, certo? Ele seja regido por uma lei, certo? E é uma lei formal, por ordem judicial, nas hipóteses na forma que eu tenho, ó, uma reserva jurisdicional, somente o Poder Judiciário, certo? Uma cláusula de reserva jurisdicional. Somente o Poder Judiciário pode autorizar essa interceptação telefônica. E eu tenho também uma reserva legal qualificada. Porque somente lei formal, certo? Aquela que passa pelo devido processo legislativo, poderá estabelecer as hipóteses e a forma como essa interceptação ocorrerá, certo? Então, somente por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, porque eu vou trabalhar aqui uma questão criminal, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Newton, eu sempre poderei fazer uso da lei de interceptação telefônica para poder produzir provas? Só um instante, vou colocar o óculos. Eu estou com a lei 9296 aberta aqui no meu computador. Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das hipóteses, né? Qualquer das seguintes hipóteses. 1. Não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal. 2. A prova puder ser feita por outros meios disponíveis. 3. O fato investigado constitui infração penal punida, no máximo com pena de detenção. Ou seja, eu ainda tenho mais regras na Lei 9296 para que eu possa fazer uso da interceptação telefônica, né? Para que eu possa fazer uso da interceptação telefônica, ok? Então, é inviolável o sigilo das correspondências, das comunicações telegráficas de dados e das comunicações telefônicas, salvo, certo? No último caso, comunicações telefônicas por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei, reserva legal qualificada, reserva jurisdicional, só quem pode autorizar a interceptação telefônica é o Poder Judiciário, certo? Para fins de investigação criminal ou de instrução processual penal. E chegamos aqui no momento de resolução de exercícios, né? Então vem comigo para a gente poder fazer jus bem rapidinho aí a nossa explicação. Olha o que é que nós temos aí, pegar a caneta. A privacidade das pessoas é um direito e a inviolabilidade do domicílio é uma garantia desse direito, né? Com certeza, né? Você tem aqui a privacidade, que é um direito, e a inviolabilidade de domicílio como uma garantia desse direito. Basta voltar. A privacidade como direito e a inviolabilidade, certo? Da intimidade, foi da questão. A inviolabilidade de domicílio, né? A inviolabilidade da casa como uma garantia desse direito. Portanto, primeira questão, o item está correto, certo? Eu coloquei de simples escolha, certo e errado, porque eu queria ter dado a parte teórica, né? Se fosse de múltipla escolha, ia demorar muito, então espero que você compreenda, ok? Vamos lá. 2. Aliás, né? Você viu que na primeira questão eu tenho uma referência aqui, né? Assim como na segunda questão, eu também terei uma referência. Newton, que referência é essa? É a referência da questão no site do Que Concursos. Ah, Newton, pois é, né? Eu queria saber como pegar mais informações. Tem tanta referência da questão, com comentário de outros professores, como também, ó, estou à sua disposição. @prof.newtonmatos. Estou à sua disposição, certo? Aqui, jovem, era para ser um M. Aqui era para ser um M.
Newton Max. Pronto. Tô tão feliz que minha canetinha está funcionando. Em alguns eventos ela deu tilt e isso me gerou problemas. Vamos lá. A inviolabilidade do sigilo das correspondências das comunicações telegráficas, de dados das comunicações telefônicas é absoluta. Está errado. A própria Constituição, ela trouxe uma ressalva, né? As comunicações telefônicas, elas podem ser alvo de interceptação por ordem judicial, certo? Nas hipóteses, na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Porém, meus jovens, é interessante que você também saiba que as outras formas de comunicação também podem ser alvo de violações legalmente aceitas. Exemplo, correspondências. Os presidiários, as presidiárias, podem ter suas cartas violadas em nome da segurança do estabelecimento prisional, da segurança da sociedade. Isso você vai encontrar lá na lei de execução penal, ok? Então, não existe aí inviolabilidade absoluta. Eu acho que eu comecei até a aula falando isso, beleza? Então, a segunda questão está errado. Terceira questão, está aqui a referência, né? A inviolabilidade do domicílio poderá ser afastada em caso de flagrante delito ou durante o dia por determinação judicial. Em caso de flagrante delito, tanto faz ser de dia ou de noite, certo? Durante o dia, não a qualquer hora do dia. Durante o dia, a aurora ao crepúsculo, 6 às 18, 5 às 21, certo? Durante o dia, por determinação judicial, correto, certo? Correto, certo? Flagrante delito, desastre ou prestação de socorro, qualquer hora do dia, seja dia, seja noite. Determinação judicial somente durante o dia. Nilton, você falou dos 3 conceitos aí, cara. A aula é gravada, eu não consegui tirar minha dúvida, mas jovem, qual, por favor, é o conceito adotado? Rapaz, eu vou te falar, depende muito do julgado. Tem julgado que adota das 6 às 18, então não há consenso sobre isso ainda. Não há consenso mesmo. Por isso que eu não disse, cravei esse aqui. Por quê? Eu já vi alguns professores cravando, não, agora se adota o conceito de 5 às 21, que vem lá, se eu não me engano, do artigo 22 da Lei de Abuso de Autoridade, certo? E eu já vi, certo? Provas sendo invalidadas, por quê? Porque usaram esse conceito, enquanto, na verdade, se usava ali, o julgador usou o conceito das 6 às 18, então tem que ter cuidado com isso, ok? Então, 3 está correto. 4. De acordo com a Constituição Federal de 88, a casa é a asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo no caso de flagrante delito ou desastre, para prestar socorro ou durante o dia ou noite, durante o dia ou à noite, por determinação judicial. Está errado. Determinação judicial somente durante o dia, certo? Bem simples. E a quinta questão, que eu acho que é a nossa última. A Constituição afirma que a casa é a asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador. Artigo 5º, inciso 11. A esse respeito, considere as afirmativas a seguir. Deixa eu mudar a cor da caneta, por favor. Vamos lá. 1. É permitido penetrar na casa a qualquer hora do dia, mesmo sem o consentimento do morador, desde que haja autorização judicial. A qualquer hora do dia se refere a dia ou à noite, diferente de durante o dia. Então, esse item está errado. Qualquer hora do dia, qualquer das 24 horas que um dia tem. Errado, certo? Então, 1 está errado. 2. É permitido penetrar na casa a qualquer hora do dia, em caso de desastre ou para prestar socorro, durante o dia ou à noite, ou seja, a qualquer hora do dia. É desastre, é para prestar socorro, está correto. 3. É permitido penetrar na casa quando houver flagrante delito, mas somente durante o dia. Não, não, não. Pode ser a qualquer hora do dia, ou seja, durante o dia ou à noite. 4. O conceito de casa deve ser interpretado de forma restritiva, está errado. É um conceito amplo, envolvendo até o local de trabalho ou um cômodo que você habita naquele momento, ok? Não incluindo, por exemplo, quarto de hotel. Quarto de hotel e quarto de motel são exemplos de domicílio para o artigo 150, parágrafo 4º do Código Penal. Beleza? Então vem comigo. Tendo em vista o direito fundamental citado de acordo com a própria Constituição e com a jurisprudência do STF, o que é que está correto? Correto apenas, vamos ver se eu estou certo, o item 2, resposta correta aí, certo? O item A de avião.
Tranquilo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha atingido as expectativas. Desculpe a aula ter sido gravada, estou enviando essa aula às pressas. O evento seria ao vivo, mas a gente se vê em outros eventos ao vivo e você pode tirar todas as suas dúvidas. Beijo no coração. Valeu!